Oi, pessoal! A gente tá aqui começando um novo quadro. Novo quadro no YouTube, que a gente chamou de reunião de pauta. Por quê? Porque a gente quer. Porque esse canal é nosso e a gente decide. Não, mentira. É um lugar... a gente quis chamar de reunião de pauta porque primeiro que é a conversa que a gente tem... Se você tá trabalhando na TV, né? Então, você vai ter um programa de TV, sei lá, o Fantástico. Os produtores e o diretor, enfim, se reúnem antes para decidir quais são as pautas que serão comentadas naquele episódio, né? E aí eu quero trazer para este programa essa variedade de assuntos, de possibilidades, para a gente não ficar focado somente em produção, em gestão, em empreendedorismo. Eu quero poder trazer outras pessoas para comentar, enfim, essa é a ideia. E a gente vai começar com algo bem cara de YouTube. A gente vai fazer um react, na verdade. Eu já assisti ao Fire Festival, ao documentário do Fire Festival, que a gente tem no Netflix. Eu acho que é um documentário bastante conhecido para quem trabalha com eventos, enfim. É bastante conhecido do que a gente não deve fazer, né? Porque ele é um fiasco mesmo, é um evento que deu completamente errado. E aí, o que acontece? Eu já tinha assistido o Fire há um tempo, a Brenda assistiu hoje cedo para poder separar alguns momentos pra gente poder comentar aqui, coisas que a gente precisa comentar aqui com vocês sobre este documentário, certo? Certo? Começa como, né? Então, a Brenda separou uns momentos aqui, mas a primeira coisa que eu quero dizer é que este documentário, ele é um belo exemplo do que não se fazer em evento, mas é um excelente exemplo do que se faz com propaganda. Porque a gente assiste os primeiros 17 minutos e pouquinho do documentário, é só contando como as pessoas conheceram o festival, como ele foi estruturado, a campanha de divulgação de marketing, de divulgação dele, foi fenômeno, foi linda. Porque virou esse monstro que virou justamente porque as pessoas compraram. Então, é muito louco quando você enxerga que é um evento que foi um fiasco, não por as pessoas não terem acreditado, terem comprado ele. Ele é um fiasco porque ele foi mal produzido. As pessoas acreditaram. Exatamente. Esse foi o problema. É exatamente isso. Que é muito louco, porque geralmente em eventos a gente tem aquele problema. Exato. Tem o problema do evento tá muito bem, tá bem feito, mas as pessoas não consumirem desse evento. Então é um movimento diferente. Conta então o que você assistiu hoje cedo. Ele é um aplicativo, né? Conta então do começo. O Fire era um aplicativo de contratação de artistas, né? Um aplicativo para contratar artistas da maneira mais fácil e não tão louca e burocrática como normalmente é. E aí eles resolveram fazer esse Fire Festival, se não me engano, como uma forma de divulgação do aplicativo. Agora eu não lembro exatamente qual era a estratégia. Mas enfim, cara, no segundo dia de abertura de vendas... Não, em menos de 48 horas eles já tinham vendido 95% dos ingressos, que eram ingressos, assim... altíssimos. Absurdos de caros. Então, cara, a divulgação foi foda, né? Foi. Todos os modelos estavam lá, os maiores modelos do mundo estavam lá, postando coisa no Instagram, falando sobre esse festival e ninguém entendia nada. Daí postaram um quadrado laranja lá, um monte de artista famoso postando um quadrado laranja e com a hashtag do festival, e aí virou essa febre, né? Então... Não, é incrível. A campanha de marketing do negócio foi incrível. E, obviamente, é um lugar lindo, porque era uma ilha no Caribe. Nas Bahamas. Nas Bahamas. Eles fizeram a promoção em cima, inclusive estava em cima de ser uma ilha do Pablo Escobar, utilizada, enfim, e aí no momento, logo de cara, no momento do festival... A gente pode começar por essa A gente vai chegar... também. Pode? Não, vamos começar pela ordem, porque senão vai virar um caos pra gente ir e voltar. Tá bom, pode ser. A gente vai assistindo umas partes e vamos comentar. Então, vamos lá, 17h49. Derruba a cerveja em cima do negócio da planta do festival. Uma reunião. The number of tickets they had sold, they just couldn't physically fit that many people on the island, let alone build out some sort of insane infrastructure that could support them from a bio-waste standpoint. I didn't think it was possible to fit over 1,000 people on that island, so I had made a plan to get a cruise ship. Tá, vamos primeiro entender esse momento.
Esse momento, que é os 17 minutos e 49 do documentário, é quando eles descobrem... Eles estão fazendo uma reunião, então um pouquinho antes. Todas as reuniões foram filmadas, foram gravadas. O que pra gente foi um grande ganho. Eles achavam que ia ser imagino eu que eles estavam documentando todo esse passo a passo, imaginando, tipo, puta estrutura que a gente vai fazer e tal, o que virou maravilhoso, porque a gente teve a oportunidade de ver isso. Você percebe uma coisa, em todas as reuniões, um caos, uma bagunça. Nessa imagem que a gente vê, o cara tá mostrando uma planta, eles derrubam cerveja em cima e todo mundo muito alegre, dá risada. Como se aquilo fosse uma brincadeira, para começar. Não dá para começar por aí, um caos já começa aí. A segunda coisa é que eles tinham comentado que ia utilizar um cruzeiro como base. Então, a ilha seria o evento, mas o cruzeiro seria esse lugar onde as pessoas dormiriam, onde tem estrutura. Porque pensa comigo, quando você vai gravar, quando você vai fazer um evento aberto, num lugar aberto, praias e tal, eu já gravei DVD em praia, gravei em ilha, inclusive. É muito lindo tudo, mas a gente tem que pensar que não existe estrutura nenhuma. Pensa que a gente não tem estrutura física, não tem água para todo mundo, não tem banheiro, não tem esgoto. É uma ilha deserta. É uma ilha, exatamente. Como é que você tira lixo de uma ilha? Pensem comigo, é uma coisa básica que você tem que pensar, é como é que você tira lixo de uma ilha? Como é que você deixa quantos X dias pessoas urinando e defecando no mar? A coisa suja, sabe? Não é possível. E outra, era um evento de luxo. As pessoas estavam pagando uma grana. Um absurdo, tipo, alta. 250 mil reais para um ingresso dentro de uma cabana, tipo, exato. De luxo. Nesse momento que eles estão falando, primeiro ele já tá levantando que não tem banheiro para todo mundo. Como é que a gente leva banheiro? Como é que constrói uma estrutura dentro de uma ilha? Aí o cara que é o produtor lá, que tá na ilha, ele fala, mas vão usar um cruzeiro. Só que o problema de um cruzeiro é levar os bêbados da ilha depois pra dentro do cruzeiro, porque já vai ser difícil problema. Isso. Ele tava levantando esse problema. Aí o cara, que eu não sei exatamente quem é. O master, não é bem o master lá, mas enfim todas essas pessoas que mandam ali. Todas as pessoas que estavam na reunião, um deles fala, não, a gente não vai mais usar um cruzeiro. A gente vai ficar com todo mundo na ilha. Porque eu acho porque falaram que é possível. Cara, é muito surreal, porque pensem assim, ó, não é só... Se você tá fazendo um evento, se você tá criando um hotel para que essas pessoas fiquem durante alguns dias, não é só você não tá fazendo o evento. Você tem que criar todo o receptivo dessas pessoas, check-in e check-out dessas pessoas, quem é quem fica onde, qual quarto tá onde. A e B, alimentação e bebida dessas pessoas que estão lá. Como é que essas pessoas se alimentam? Elas têm lugar para comprar comida? Elas podem pedir de algum lugar? Ou elas comem só o que a gente determinou que elas comem? O cara que estava lá, o produtor, ele decidiu pegar a esposa dele e dormir numa tenda nesse dia para tentar como é que ia ser, para ver como é que ia ser. Ele falou que era impossível por causa dos mosquitos, por causa do calor, era impossível ter que levar ar-condicionado. Aí você leva ar-condicionado pro... É muito complexa a hospedagem de pessoas. Não, aí deixa eu te contar uma coisa que não apareceu ali enquanto a gente assistiu. Esse cara, ele tava só mostrando quais eram os problemas tava que levantando realmente os problemas. Existiam. E tipo assim, precisamos resolver. Ele não tava dizendo que não era possível, ele tava querendo resolver. E aí, por causa disso, desses problemas que ele levantou aqui nessa parte, ele foi demitido. Isso é muito insano. Isso é muito louco. Oi, tudo bom? Não dá pra fazer desse jeito. Vamos fazer desse jeito? Não, obrigada. Tchau. Vamos levar alguém que faça. Mas, gente, a ilha existe. Tipo, dá pra saber se dentro da ilha cabem tantas pessoas ou não cabe. Não cabe. Como é que tu vai colocar? Tipo, não tem solução, sabe? Tipo... Isso é uma coisa que a gente fala muito a respeito de produção, é que uma coisa tá sempre ligada à outra. Você não faz um evento quando você... Eu, por exemplo, não sou da companhia de tráfego de São Paulo. Não sou. Mas quando você vai fazer um evento no Allianz Parque, que vai reunir 45 mil pessoas, você precisa saber como aquelas pessoas... Você precisa comunicar a companhia de tráfego, ou você precisa, como produtor do evento, se preocupar como aquelas pessoas entram e saem daquele ambiente, quanto tempo demora para elas chegarem, quanto tempo demora para elas saírem. Eu tô dando um exemplo que é um exemplo até ruim perto do que a gente tá olhando aqui, porque como o Allianz já é um espaço onde se tem muito evento, a CT, que é a companhia de tráfego aqui de São Paulo, já tem um efetivo que funciona para quando tem jogo lá, para quando tem evento lá, eles já sabem, existe já um processo que acontece. Mas a gente está falando aqui de uma coisa, não existe isso, existe. Né? A gente precisaria construir, imagina assim, ó, os caras estavam pensando em fazer o festival. Beleza, as
participações que iam cantar as atrações, como seria a nossa divulgação, maravilhoso. Mas quando a pessoa chega na ilha, você precisa ter uma base administrativa, onde as pessoas procuram caso elas tenham problema. Você precisa ter um ambiente, no caso do evento, se o evento fosse acontecer durante o dia, um dia inteiro, você tem que ter cobertura, porque não dá pra ficar no sol o dia inteiro. Você gosta, quando você tá na praia, você gosta de sol na praia, mas não full time na sua cabeça, sem você ter pra onde correr. Você precisa ter um lugar pra descansar, pra sentar, coberto. Então, são tantas variáveis, e a gente percebe que o cara foi demitido, porque pra eles era como assim... Isso é uma coisa que a gente precisa enxergar, né? São duas coisas. A gente precisa enxergar que, claro que é chato ser o cara que só fala não e não traz solução e fala, isso é impossível, isso é ruim, isso é ruim. O produtor tem um pouquinho dessa característica de imediato. Nós somos as pessoas que temos que levantar mesmo quais são os problemas, né? Os possíveis problemas. Quando você tá numa reunião, às vezes acontece isso. Você não tem que ser só o chato, mas você também não pode deixar passar, não quero ser chato, não vou dizer que não tem esse problema não, porque esse problema existe. E as pessoas vão chegar e como é que a gente resolve isso? Não, e olha o tamanho do problema, né? Tipo, gente, não temos privada pras pessoas. Gente, as pessoas não cabem na ilha. Isso é muito louco. 25, a quantidade de pessoas que eles queriam vender não cabiam na ilha. Isso é uma insanidade, é uma insanidade. Começar com uma ideia, esses caras... Os donos do evento são muito bons em marketing e ignoram qualquer informação de evento. É uma insanidade fazer o que eles estavam fazendo. Muito. Insanidade. Eu não sei nem se era possível, tipo, ambientalmente falando, porque era uma ilha deserta, cara. Tipo, não sei nem se era possível assim, sabe? Sabe que eu tenho Porque não aparece isso Pelo menos eu não vi nada sobre isso. Falando do ambiente, né? Como ia destruir a ilha em si. Porque, porra... Ia destruir a ilha em si, com certeza. É que era muito momentâneo, né? Mas a estrutura é assim, ó. Eu gravei numa ilha com o Michel, um DVD do Michel. Uma etapa de um DVD do Sunset. E lá a gente teve um problema caiu a maior chuva que eu já vi na minha vida. É como se tivesse aberto uma torneira, como se Deus jogasse um balde de água. Porque não foi um pouquinho de chuva e foi crescendo. Foi torrencial de imediato. Foi exatamente isso que aconteceu. E a gente tinha uma situação que era entrada e saída. Pensa que você só chega em uma ilha de barco, né? Então, as pessoas precisam conseguir entrar por lá de barco e sair por lá de barco. Você tem que deixar uma equipe... E é diferente de um carro, diferente se você está num continente, que você consegue a pessoa ter um surto e resolveu sair a pé, embora. Ela pega as duas perninhas dela e vai embora a pé, andando e vai embora. Numa ilha, não. Numa ilha... com o avião, né? Exatamente. Pior no ainda. caso deles lá, chegava avião na ilha, né? Na ilha chegava avião porque era uma ilha do Pablo Escobar, enfim. E aí era uma ilha que ele guardava lá a grana dele. E aí ele tinha uma pista de avião. Só que você tem que ter um avião, né? Você tem que ter um avião pra sair disso. Não, aí pensa 8, nem lembro mais quantas pessoas. Sei lá, aquela quantidade de gente em avião. Exato. Quantos aviões? É uma insanidade. Tipo, né? Olha, se tivesse acontecido esse festival, muito provavelmente teria sido um dos festivais mais bonitos que já existiram. Aliás, se tivesse dado certo. Se tivesse dado certo. Existe um festival, o Burning Man, que é no meio do deserto, certo? É um festival que é uma grande insanidade também, mas é completamente estruturado. E tem uma coisa no Burning Man que é uma... eles levantam muito uma questão colaborativa. Então as pessoas tudo mais, né? E as pessoas vão lá e é tipo como se o dinheiro, né, a troca lá fosse um escambo mesmo. Então eu levo água, você leva comida e a gente troca naquele ambiente. Justamente porque tá no meio do deserto e não tem pra onde correr se acabar. Exatamente. Mas ainda assim no meio do deserto ainda tem uma facilidade que as pessoas, eu, Pamela, eu sei dirigir um carro. Mas eu não sei pilotar um avião e dirigir um barco. Exato. Então, assim, as pessoas, a grande maioria das pessoas sabem dirigir um carro, alugam trailers, né? E vão de trailer porque já dormam. Tem a escolha de ir embora. Aqui não. Aqui você não tem a escolha. Se você não é dono de um avião, se você não tem um barco que pilota esse avião, esse barco, você fica travado lá. Nossa, deve ser desesperador. Desesperador. Enfim, vamos pro próximo. 25 a 32. For your average person in America or wherever they are, and saying for 3 days you can become Pablo Escobar. Tudo bem. Billy was dealing with Pablo Escobar's Vamos lawyer, ver que he was momento é dealing este. with family members. Aqui ele fala, é uma questão de tempo.
Aí eu não vou decorar o nome das pessoas, mas a pessoa que foi chamada pra resolver, depois que o menino, o produtor lá, levantou os problemas e foi demitido, eles chamaram uma outra pessoa que fazia eventos, enfim. E aí ele tava comentando aqui que precisaria para um evento como esse, pelo menos 12 meses, 1 ano de planejamento para um evento como esse. Com a equipe... Com a mesma equipe, né? Tipo... com uma equipe fodida trabalhando 1 ano para levantar isso daqui, tá, gente? Não é nem 1 ano, não é suficiente se não for uma equipe muito boa. Mas, no caso aqui, eles chegaram eles tinham 7 semanas para fazer tudo. A verdade é que eles começaram vendendo, fizeram um puta marketing, venderam, e aí eles tinham 7 semanas para organizar algo, demitindo pessoas, fazendo reunião bêbados e fazendo reunião em festa. Gente, é um absurdo. Nem que se eles fossem os gênios do evento, a possibilidade disso dar certo era minúscula. Então... Por ser numa ilha deserta, já é minúscula a possibilidade de dar certo. Tipo, já tem que ser muito, 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 muito foda pra dar certo. Por ser numa ilha deserta, justamente por não ter pra onde as pessoas saírem caso dê alguma merda. Aconteça alguma coisa, exatamente. Sei lá, sabe? Tipo, são muitos riscos dentro de uma ilha deserta no meio das Bahamas, tipo. E aí, 6 semanas, cara. Tipo... A verdade é que a ideia do cruzeiro era talvez a solução para boa parte dos problemas. Era genial a ideia do cruzeiro. Era a solução para boa parte dos problemas, porque você tem um escape, base, né? Uma base e um escape, porque daí faz o evento, faz momentos do evento na ilha, mas faz momentos do evento, finaliza ele no navio, e aí as pessoas iam ter esse giro. Porque também chega uma hora, ainda mais pessoas pagando a grana que estavam pagando. Chega uma hora que você cansa da areia e do desconforto da praia. Aí você tem a possibilidade de ir pro navio, tomar banho, né? Ter um restaurante e tal. Boa parte das soluções, muito provavelmente, estavam nesse navio. Eu não sei por que cargas d'água alguém idiotamente cancelou o navio. Quem foi o gênio que disse que era pra tirar? No documentário não explica o porquê do cancelamento do navio. A gente só escuta no meio de uma conversa o cara falando, não, a gente não vai mais. A ideia genial que tivemos agora é que todo mundo durma na ilha. Sem estrutura. Genial. Eles estão aqui comentando que eles tinham comprado a ilha, né? O que a gente descobre daqui a pouco que não é uma verdade. Mas tem uma sacada, que ele é muito bom em marketing. Como é que é o nome? Eu vou lembrar o nome do Billy. Billy é o cara que, enfim, que é o que encabeçou toda a ideia, que tinha o aplicativo e que resolveu fazer o festival. Ele era muito bom em marketing, porque ele teve uma sacada que ele acabou de comentar, que é o seguinte: a ilha que eles escolheram era uma ilha que foi do Pablo Escobar. E aí ele pega a ideia de de um americano comum ter a possibilidade de, durante 3 dias, que era a duração do evento, ser Pablo Escobar. Ter a vida que o Pablo Escobar teve, que, ok, foi um traficante, enfim, mas o que ele... Enfim, um detalhezinho ínfimo, assim, meio... traficantezinho, tal, pá. Mas ele era... Tal, pá, foi ótimo. Mas ele teve uma vida, né? Quando você assiste os documentários sobre o Pablo Escobar, teve um tempo que as pessoas escavavam a terra de onde ele morou, porque ele teve tanto dinheiro que ele teve que enterrar dinheiro, porque ele não tinha mais onde esconder na casa, esconder enterrado, porque ele não tinha pra onde enfiar dinheiro. Teve uma que ele ficou com os filhos, acho que preso numa casa, ele queimou dinheiro na fogueira pra poder fazer o fogo manter, ele queimava dinheiro literalmente, louco de pedra. Mas era tanto dinheiro, e aí ele teve essa sacada. Essa sacada é genial. Diga de passagem, Billy é louco, mas é inteligente com o marketing. Porque essa coisa assim o desejo, né? O que é aqueles essas proibido, pessoas... né? O Pablo Escobar é uma coisa meio proibida. O ser humano tem... O que o ser humano tem com essas coisas proibidas, né? O quanto o cara tem dinheiro, porque quem tava indo pra esse festival tinha muita grana. Então, o cara que tem muita grana, ele tem desejo do quê? Ele pode ter tudo que o dinheiro pode comprar. Então, eu vou dar pra ele algo que o dinheiro não pode comprar. Porque o dinheiro não pode comprar ele ser o Pablo Escobar, né? Não pode comprar até essa história. E aí ele quis entregar isso. Isso é uma puta sacada, ponto pro Billy. Dentro de todos os outros negativos que ele teve, ele é muito bom no marketing. Marketing ele é gênio. Ele é gênio. Cara, é pedir pra dar merda, né? Não é muito pedir pra dar merda? Não, é isso. Conta o que é, por que você separou esse espaço. O cara não pagou ainda pela ilha que ele disse ter comprado. Aí...
Tá, ele não pagou pela ilha. Tá, beleza. Um ponto. Mas espere-se que ele vai pagar. Aí o antigo dono da ilha, que ainda é dono, fala, não use o nome de Pablo Escobar porque eu quero refazer a reputação da ilha, reconstruir a reputação da ilha, porque a reputação dela já tá manchada, apesar de ser uma ilha maravilhosa. Aí o cara vai lá e no primeiro anúncio do Fyre Festival ele fala do Pablo Escobar. Tipo, mano, é pedir pra dar merda, tu nem comprou a ilha esses ainda, caras, cara. uma coisa que eu enxergo é que esses caras, eles acreditavam tanto, eles tinham, aquela coisa do... Ele tem tanta confiança em si que ele perde a noção do real, sabe? Ele perdeu a noção do real, porque... É tipo, olha, você só não pode fazer isso. Você vai lá e faz. É você achar muito que você é Deus, assim. Você achar muito que você pode fazer o que você quiser, que você não vai ter consequências nenhuma com isso. Isso não é real. Então, uma coisa é muito diferente, aliás, é uma discrepância bem grande de você acreditar em você. Falar, cara, eu sei que eu posso, eu quero fazer isso porque eu acredito nesse projeto e eu vou seguir. E outra coisa, você achar que você pode fazer qualquer coisa, né? Eles tinham pago... A ilha custava passar só por 10 cima de milhões. outras pessoas, né, na verdade. Exatamente. A ilha custava 10 milhões. Eles deram um valor... Porque é uma coisa assim, se eles tivessem pago 9 milhões e faltasse 1 milhão... e eles usassem o nome do Pablo Escobar. Beleza, já ia ser uma cagada, mas ainda assim ele tá garantido. Não, ele fez o contrário, ele pagou 1 milhão, faltava pagou, 9... né? Porque ninguém sabe se realmente pagou. Exatamente, ninguém tem muito a certeza das coisas, mas se ele pagou realmente esse dinheiro, ele não tinha o direito de usar, porque ainda não era, a ilha não era dele. E ele vai lá no primeiro momento e faz isso. Então isso é uma insanidade. É o cara achar mesmo, ele acha que ele pode... fazer o que ele quer, que ele não vai assumir as consequências de nada. Enfim. No vídeo tava... O que tá escrito aqui? O que foi uma vez... Uma ilha que foi uma vez de Pablo Escobar. No vídeo de divulgação. You had to find a new location on a neighboring island and then start the whole process all over Aí again. eles foram expulsados daí. We were constantly trying to move it, like trying to find a new location and trying to find what fits. Mano, eu não lembrava disso. Eu não lembrava disso. Com os ingressos já esgotados, eles foram expulsos da ilha, onde eles venderam, que seria o festival. E não podiam mais entrar na ilha, não podiam fazer mais nada na ilha. E, 6 semanas antes do festival, tendo que achar um lugar novo para um festival que era numa ilha deserta. Aí você pensa, num momento como esse, cancelaram o meu local, já tá tudo vendido, beleza, o que eu posso fazer? Vamos cancelar o evento? Não. A gente segue. 6 semanas antes. Uma ilha. Vamos trazer um navio de volta? Não. E não sei se alguém levantou essa questão. Não aparece aqui, pelo menos. Tinha que ter um gênio pra falar, não, gente, beleza, um navio talvez seja uma excelente opção. Não. Eles estavam tão envoltos no acreditar que eles eram tão fodidos que eles ficaram completamente cegos. Essa é a minha visão do negócio, é isso. Eles começaram a ficar cegos. E aí entrou uma parada que eu acho que é muito louca. Você enxergar até onde você precisa largar, quando você precisa desistir. Porque assim, ó... Isso é importante, gente? Enxergar quando você precisa desistir. Quando você percebe que não é mais capaz de fazer um negócio. Às vezes a gente segura... naquela corda, né? O negócio a corda tá vindo assim, você tá machucando a mão, mas você fala, não vou largar, porque eu já prometi que eu ia fazer isso, eu não vou largar. A pessoa acha que porque se ela largar a corda vai ser pior, porque, nossa, eu já dei a minha palavra que esse evento ia acontecer nessa ilha, e eu já vendi isso, a minha reputação. Ele não consegue enxergar que a reputação dele vai ficar muito mais queimada quando der tudo errado. Quando a pessoa, o milionário lá que pagou 250 mil reais, chegar numa ilha e não tiver o que comer, não tiver onde ir ao banheiro. Pagando 250 mil reais. É uma insanidade. Vamos continuar. Doubles in population size, and all of the hotels get booked months, maybe a year in advance. Billy had sold a villa package, and these people were essentially staying in an Airbnb, so we had to find houses all across the island for 500 guests. Tá, pera. Calma. Já tem uma coisa aí. Temos uma questão. Eles saíram da ilha do Pablo, né? Foram expulsos da ilha do Pablo Escobar e escolheram uma outra ilha.
que não é deserta. Era, Atenção, que tinha... Exatamente, não era uma ilha deserta. A venda foi feita em cima de uma ilha deserta do Pablo Escobar. Então, a ilha que eles foram, primeiro, que não é do Pablo. Sim. E segundo, que não é deserta, porque é uma cidade. É uma ilha que tinha, ilha que tinha uma vila. E ainda assim, além de eles terem escolhido esse local, que já não era o que eles tinham prometido, mas beleza, tá, mudança de planos, ok, mudaram de planos, até foram para um lugar que seria o ideal, porque lá tinha hotéis, tem uma população, né, tem pessoas trabalhando e tal, facilita bastante, mas como nada nesse projeto é ideal, eles escolheram um final de semana onde existe um evento nessa ilha que toma a ilha por completo, dobra a população da ilha, e os hotéis são reservados com mais de 1 ano de antecedência. Ou seja, eles foram para uma ilha que já tem uma população. Durante esse evento, dobra a quantidade de pessoas dentro dessa ilha. Ou seja, a ilha já começa a ficar com um atendimento, já não é a mesma coisa. E eles vão lá para cima com um evento de 800 pessoas, sei lá. É surreal. Mais do que 800 pessoas, eu queria lembrar o número. Eu não me lembro. A gente tá olhando por detalhes aqui, eu não me lembro a quantidade de pessoas do evento em si. Mas mesmo que fosse para 2 pessoas, já seria uma meleca fazer um evento do jeito que eles estão fazendo, imagina para a quantidade que eles estavam fazendo. Não, e outra, deixa eu levantar uma questão que agora eu quero perguntar para ti. O que é que tu faria nesse caso, como produtora do evento? Tu informaria as pessoas que compraram o ingresso de que não será mais numa ilha deserta, de que não será mais na ilha do Pablo Escobar? Ou tu não informaria? Não, eu acho que é importante. Seria importante informar. Eu não faria uma divulgação, né, como utilizada, como eles fizeram, os vídeos incríveis e tal, porque iria contra, né, tudo isso, mas eu acho que é importante informar. De alguma forma eles teriam que ter informado a essas pessoas que não é mais o que havia sido prometido, mas ainda assim era muito bom. Era meio isso. Não fica claro no documentário se foi informado ou não, mas ficou na minha cabeça, assim, e eu realmente acho que não foi informado. Não, eles não estavam pensando no básico para entregar um evento. Você acha que eles iam se preocupar com informar as pessoas? Né? Foda-se, né? Assim, fica subentendido que essas pessoas não pensaram nisso, né? Se eles não estavam pensando como é que essas pessoas iam dormir, comer, ir ao banheiro, nada, imagina se eles se preocuparam em dizer como é que essas pessoas iam onde ia ser, né, a mudança do local. Tá, a cada coisa que eles falam, eu vou pensando em uma coisa, porque ele disse aqui que o Billy vendeu a algumas pessoas, que essas pessoas ficariam na casa. É uma insanidade o que esse cara faz, porque, de novo, ele acha que ele tá acima do bem e do mal, porque ele vende uma coisa sem saber se essa coisa é possível de entregar. Sem saber se existe a coisa. Exatamente. Tipo, a casa, eles precisavam encontrar 500 casas que ilha. Era dentro de uma ilha, para que essas pessoas que compraram o pacote vilas ficassem em casas, sem saber se aquilo existia, se aquilo era possível. Então ele acha mesmo que ele está acima da condição humana, que ele qualquer coisa que ele quer, ele faz. Isso é uma discrepância da realidade, né? O cara também, porque o cara, tipo assim, vou vender 500 casas na beira do mar. Cabe 500 casas na costa do negócio? Nem sabe se cabe as 500 casas na costa e já tá vendendo as casas para acomodação pro festival. Tipo, sabe? É uma coisa muito insana. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Bom, só para explicar o que a gente estava vendo. A gente estava vendo aqui que eles, quando eles fizeram a campanha de marketing, eles solicitaram alguns influenciadores que fizessem a postagem. Alguns não, né? 250 influenciadores. 250 influenciadores que fizessem uma postagem de forma gratuita, que eles iam, em troca disso, ganhar uma acomodação para 4 pessoas na vila de frente para a praia. Ponto 1, essas acomodações não existiam. 2, quando a pessoa que trabalhava no escritório com o Billy falava para ele que a gente precisa, comecem a cancelar essas pessoas porque não existe esses lugares, esses espaços não existem, não tem como e tal, o Billy simplesmente respondia: aqui nós não focamos nos problemas, nós focamos na solução. O que parece lindo, se é uma realidade, né? Porque uma coisa é você focar num problema, focar numa solução que existe, outra coisa é focar
tentar fingir que existe uma solução para algo que não existe. Porque, na verdade, a solução desse problema era as pessoas não virem, porque não tem o que fazer com elas, Porque não tinha lugar. Então, não tem como o cara tava tava dando a solução pra ele, é não traga as pessoas. E mesmo assim... Ele continuava. Ele continuava. Tem mais coisas aqui? Acho que não. 30 e 40. Era principalmente essa coisa dos influenciadores, assim. Isso, era 30 e 40. Isso é uma insanidade. E essa coisa do insanidade. cara não enxergar o momento certo de parar, sabe? É o momento certo de parar, é necessário. Você precisa começar a enxergar qual é o momento certo de... Que você não pode mais seguir, que não é mais só acreditar, que não depende mais só de acreditar. It was almost like WikiLeaks. We were having these confidential meetings, and then things from that meeting were actually getting out word for word. So we knew someone. A gente olha... 26 dias, isso até agora era 26 dias antes do festival And it was acontecer. basically a witch hunt. Eles Tá, estavam conta o que a gente nessa- estava assistindo. A gente estava assistindo a parte que eles descobrem que existe um site chamado Fire, sei lá o que agora não lembro mais, que tava FireK, que o objetivo era destruir o festival. O que seria uma benção? O que seria uma O Billy podia dar uma de louco e falar, meu Deus, criaram isso, não sei o que estão falando, e acabar com isso tudo. Não. O que ele quis, continuou. Manteve. E não só manteve o festival, como manteve as aparências que o festival vendeu. Sendo que 26 dias do festival, tu já sabe como é que vai ser um festival desse tamanho. Já sabe que não vai ser luxuoso, porque 26 dias antes, tu já tem que ter todo o luxo, tipo, estruturado. Não existe esse luxo 26 dias antes, não vai existir no dia do festival, cara. E aí as pessoas que trabalhavam na equipe estavam falando pro Billy, a gente precisa informar, vamos baixar a expectativa das pessoas. Beleza, elas já compraram, vai ser um risco menor, porque tem uma hora que é assim, que é de novo a hora de parar. Chega um momento em que não tem o que você fazer, as pessoas vão ver, elas vão chegar no evento e perceber que aquilo que foi prometido não existe. Mas ele continuava fingindo que ainda era possível de reverter, quando não era mais possível de reverter. Talvez com um ano antes fosse possível reverter isso. Com 26 dias, não tem mais o que fazer. Talvez é impossível de reverter, impossível. Talvez a solução pra isso fosse justamente adiar o festival, né? Tipo, colocar pra daqui um ano, porque, sei lá, aconteceu sei lá o quê. E aí adia o festival e aí faz ele acontecer da forma correta como foi vendido, talvez. Não, mas ele continuava achando que o caminho era manter e o cara do site que tava colocando as informações reais, que não eram nem mentirosas, eram reais, tava extorquindo o Billy para que ele falasse a verdade. Não era exatamente, não era nem para ele sei lá, pagar um dinheiro para ele, não, era só para ele falar a verdade e o Billy não tava mantendo. Porque nas redes sociais eles mantinham o mesmo padrão de divulgação que eles mantiveram lá no início. Eram os mesmos vídeos, as mesmas fotos, a mesma identidade. Eles não estavam divulgando como que o festival estava ficando. Isso é no mínimo Não divulgaram a troca de local, suspeito, né? Não divulgaram nada. Exatamente. Esse é um cara que foi pro festival. Quer dizer, que tinha comprado. Maravilhoso. Se lascou. Muito dinheiro, perdeu. Dias para o festival, 41 e 32. Faltavam 10 dias So pro now we're festival. kind of down to like probably 10 days left to the festival at this Exatamente point. isso que ele tá falando, They didn't have da enough divulgação. tents, and 350 people would have nowhere to stay. And by the way, houses that we sourced weren't getting paid. So this was now Tá, calma aí. clear that there A gente wasn't any tá money. olhando aqui que primeiro começou a acabar o dinheiro em caixa do evento. É isso que foi acontecendo. O que é algo que acontece, enfim, acontece coisas desse tipo. E você tem que saber como lidar. Ou você tem que... A primeira coisa que você precisa, quando acontece isso, o dono do evento precisa garantir aqueles fornecedores que eles serão pagos em algum momento. Porque senão a tendência é todo mundo sair, porque é melhor eu perder esse dinheiro, esse tempo que eu já investi trabalhando, do que eu comprar, né, todos os mantimentos, as coisas que eu preciso, levar a minha equipe para lá e não receber. O rombo é menor. Então, quando acontece uma situação dessa, como acabar o caixa mesmo, você precisa só garantir que você vai ter caixa em algum momento, ou que se você não tiver caixa do evento, você vai pagar do bolso. Mas Billy não era assim. Billy fazia o quê? Ele tá contando aqui que eles tinham uma empresa de catering que era quem ia atender um contrato de 6 milhões com uma empresa de catering, 6 milhões de dólares com uma empresa de catering. E que eles só tinham 1 milhão em caixa. E aí que o Billy resolveu, numa ligação com esses caras, ter um surto e demiti-los 10 dias antes do evento. Demiti-los por telefone. 10 dias antes do evento. Numa ilha, gente. De novo. Deserto. Não era mais deserta, deserta, mas, enfim, uma ilha. Numa vila. Numa vila, exatamente.
cancelaram, e aí ele jogava pro cara que tinha sido contratado pra fazer o evento, tipo, você consegue resolver isso? Eu acho que uma coisa que é muito louca, só que eu consigo perceber também, é assim, as pessoas que foram contratadas, porque não só o dono do evento precisa ter esse momento de sair, quem tá trabalhando também. Chega uma hora que assim, ó, não dá pra você fazer milagre. O produtor resolve muito pepino, mas milagre não faz. Não faz milagre, entendeu? Chega uma hora que você precisa chegar e falar, olha, cara, não dá mais. Não tem o que fazer. Tem uma parte no documentário que um dos funcionários até fala, eu não sei se foi pior a gente ficar tentando encontrar soluções para os problemas que foram aparecendo, ou se... abandonar. Ou se não era melhor a gente ter abandonado, porque se todo mundo tivesse abandonado, o festival pelo menos não tinha acontecido, as pessoas não tinham chegado até lá, mas as pessoas chegaram até lá. Não, eu queria ter isso, elas chegaram até lá. É uma grande loucura. Uma coisa que eles não pararam, de novo, o marketing deles é muito bom, porque o Instagram do Fire Festival continuou sendo alimentado de expectativas, expectativas, de posts e expectativas. A empresa contratada por marketing não estava na ilha, presente não e era vendo mesmo, né? o que estava acontecendo. Então, tipo, e eles não estavam divulgando o que estava acontecendo. Então, né, eles só não estavam recebendo fotos da produção, até o cara fala ali. Eles não estavam recebendo fotos e imagens da produção para poder divulgar. Mas eles continuaram fazendo o trabalho deles, né? Afinal, o que eles iam fazer? Mas, e outra coisa que é bom levantar ali também, o cara fala, tipo, demite a empresa de catering de $6 milhões e fala pra resolver em 10 dias uma empresa de catering pra 6 mil pessoas por, sei lá, 3 dias, certo? Uhum. Com $1 milhão. Tipo... não é uma realidade. Na verdade, até... Calma. Vamos refazer isso. Não é uma realidade com o cardápio que eles queriam. Exatamente. Porque aí a pessoa ali tá durante falando, não, eu quero comida, eu quero sushi, eu quero comida indiana. Com esse dinheiro, né, a gente tava falando de cair o valor em 6 vezes, caiu 6 vezes o valor do orçamento. Dá pra fazer com $1 milhão? Dá, mas aí dá pra servir o quê? Macarronada, entende? Pra pessoas que pagaram R$250 mil em ingresso. É isso. Então, tipo, né? Pra eles não era uma possibilidade, mas contando que era o dinheiro que tinha, vai fazer o quê? If you want to leave, you can leave. If you're not going to leave, like, we're here to find solutions. And I would step outside right after each meeting, literally go out on the porch and burst into tears. Never in my career did I ever do this, but there I would be thinking, holy shit. Isso é uma coisa muito louca. Eles estão falando aqui que a cada dia eles tinham reunião e eles conversavam sobre desistir ou continuar. E o Billy sempre falava que não era possível cancelar, desistir não era uma possibilidade. Você percebe numa equipe uma coisa que é muito louca, porque assim, ó, ninguém ali é trouxa. Ninguém é trouxa. Todo mundo sabia o tamanho do problema que estava para explodir. Porque uma coisa é enquanto não tem ninguém na ilha, outra coisa é quando as pessoas começam a chegar, porque elas chegaram na ilha. É completamente diferente. O caos começa a se instaurar. Até as pessoas, antes das pessoas chegarem, existe um caos controlado, controladíssimo. Existe um dinheiro para devolver e tal, mas as pessoas não estão naquele ambiente sem segurança, sem comida, elas não estão lá. Então o caos ainda é controlado. Mas você percebe na equipe... ele falava aqui que ele terminava cada reunião, saía pra varanda e ia chorar. Você percebe um sequestro emocional daquelas pessoas que estavam ali, sabe? Que as pessoas estavam tão presas que é como se elas tivessem ficado burras. Elas pressentiam, é como se você estivesse num penhasco, vendo que o penhasco tá acabando e você continuasse andando, dando passos, sabe? Porque é isso que estava acontecendo. E toda uma equipe estava fazendo isso. Não tem nenhum que tenha concordado com o Billy. E tem uma coisa ali que o Billy falava, se você não tá aqui, se você tá aqui, ache soluções. Se você não está, se você não quer achar solução, vai embora. Mas as pessoas não iam embora. Não ir embora, isso é uma insanidade. Você percebe, então, o Billy tinha uma habilidade de negociação, uma capacidade de oratória, muito provavelmente, que é uma coisa de persuasão, que é uma coisa muito louca, porque a gente comentou um pouquinho antes que ele tinha uma sócia nesse evento. E a sócia, mesmo que a equipe dissesse pra ela que não ia dar certo, que não ia funcionar, que tava tudo acabado e tal, ele falava pra ela que ainda ia conseguir e ela acreditava. Então esse cara tem ele chega a ser perigoso no sentido da capacidade de persuasão dele e desse sequestro emocional dessas pessoas, sabe?
Porque é muito assustador. Cara, pois é, tu levantou uma questão que eu não tinha pensado enquanto eu tava assistindo. Como é que essa equipe não foi embora? Sim. Tipo, só pelo dinheiro que ele devia pelo trabalho? Tipo, mas mesmo pelo dinheiro, se você via que o penhasco estava acontecendo, ou seja, o buraco ia acontecer, não tinha dinheiro para todo mundo? Não, e não tinha dinheiro para todo mundo. Você acha que eles iam receber? Não tinha dinheiro para pagar nada. Ninguém ia receber. Essas pessoas? Não, é sério. É um sequestro emocional mesmo, seríssimo, assim. Não sei nem se eu posso falar desse jeito, não sei se essa palavra ou esse termo existe, mas é isso, é uma coisa... Ele prendia as pessoas naquela teia que sei lá o que acontecia, né? Enfim. Primeiro dia. Chegamos no primeiro dia? Vamos. Pera. A gente vai comentar 57. mais duas coisinhas e depois quero que vocês assistam, porque mesmo que a gente tá falando aqui, vale a pena. É um documentário meio longo, ele não tem muita velocidade, mas para quem faz eventos, é bem desesperador ir olhando as coisas, porque você vai começando a falar, você fala, meu Deus, não é possível, e é possível, as pessoas vão seguindo. Oh my God. They're soaking wet. The tents are soaked, mud is sliding on the carpets. What was already this kind of very loosely put together festival, which was over advertised, has now devolved into something even much worse. We didn't have enough drivers, we didn't have enough houses, we didn't have enough beds, we didn't have enough site, we didn't have enough staff. It was just, we were overwhelmed. So I'm getting phone calls, I'm trying to charge my phone, and the calls are to get me to the Blue Production House. Então, é isso que ele fala aqui. O que era um festival mal organizado e um problema que estava na nossa cabeça se tornou algo muito pior, porque é isso, eles permitiram que o caos acontecesse. Eles permitiram que as pessoas chegassem lá, e aí por algum momento, num welcome drink ali, num bar e tal, as pessoas estavam felizes, mas quem foi? Sabe aquela coisa assim de, cheguei numa festa, quero colocar minhas coisas no quarto, quero me ambientar aqui, deixar as minhas coisas, retocar minha maquiagem para ir pra festa? As pessoas que resolveram fazer isso, ir pras tendas, chegaram lá e descobriram que as tendas estavam molhadas, cheias de barro e não terminadas, que não tinha ar-condicionado e que a ilha toda era um grande canteiro de obra, assim, porque tinha uns containers, né? uns containers jogados com as coisas e tal, que foram sendo largados, porque, né, no meio do desespero, eles foram largando as coisas. Você acha que alguém se preocupava com detalhe? Ele não se preocupava com detalhe. Cara, esqueci o que eu ia falar. Maravilhoso. Vamos seguir, depois você lembra. Lembrei! Olha que maravilha. Eu ia falar, no dia anterior, caiu temporal. Uma tempestade. Tipo assim, hoje vai cair a tempestade, amanhã as pessoas chegam para o festival. Deus ainda estava dizendo para eles. Deus ainda avisou. Não tragam essas pessoas. Cara, foi exatamente isso que eu pensei, cara. Eles seguiram. A natureza disse, cara, não... Tava dizendo, não tudo venham. Disse, tudo, todas as coisas e pessoas possíveis disseram pra não continuar. Mas eles insistiram, porque eles estavam acima do bem e do mal. Tá, uma coisa que é importante a respeito disso. Imagina, as pessoas estavam todas na ilha, e aí ele tá comentando aqui que uma das pessoas que estavam criando foi chamada pra casa de produção, que era uma casa azul, onde tava virando um caos. Porque daí o que acontece? No meio do caos, todo mundo fica louco. Porque o que acontece dentro de uma ilha, né? Você perde a noção. O nosso corpo foi feito para buscar a nossa sobrevivência. Você tá enxergando ali uma ilha, as pessoas começam a ficar... Aliás, eu tive meu Deus, em escala infinitamente menor. Eu tenho um exemplo para contar de um trabalho meu. A gente gravou com o Fernando Sorocaba numa floresta. É verdade. E a gente... É um exemplo de realidade, né? Porque isso aqui parece surreal, mas é um exemplo de uma coisa real. A gente gravou numa floresta e aí as pessoas não chegavam. A gente fez um transfer para essas pessoas de van. Mas tinha uma casa, era assim, uma floresta de eucaliptos na cidade de Sorocaba. Eu tava ali a meia hora, 20 minutos do centro de Sorocaba. Só que dentro dessa fazenda tinha lá a casa, né, a sede, e tinha um único caminho que chegava até esse local onde a gente tinha que ir. Para levar todo mundo pro DVD, a gente levou todo mundo de van e tinha que voltar todo mundo de van também. Só que entendam uma coisa, tinha um único caminho que passava só um carro em algumas partes desse caminho. Tinham que ir 4, 5 vans cheias, todas ao mesmo tempo, chegavam lá, aí descarregava todo mundo, voltava essas mesmas vans em comboio para buscar as pessoas. Era perfeito.
se tudo caminhasse bem. O que aconteceu? Em menor escala. Muitas pessoas, geralmente os mais conhecidos, os mais famosos ou os mais importantes no sentido de empresários e tal, subiram para o local do show de carro. O que não era uma decisão que a produção tinha combinado que não aconteceria assim. Na hora, não tinha muito controle do que fazer, eles subiram de carro. Quando eles começaram a voltar, as primeiras vans saíram. Quando as vans estavam para voltar, retomando aquele caminho, alguns carros começaram a ir. E aí pensa assim, ó, você tá com um carro com o presidente de uma grande companhia indo num carro e uma van voltando. Quem que você acha que dá ré, que sai do caminho? A van, né? É óbvio. A van ia dando ré, os carros passavam. Então as vans tentavam vir e elas começaram a ser travadas. Virou um caos. Porque aí a gente tava com fãs. Essas pessoas que estavam vindo de van, elas eram fãs do Fernando Sorocaba. E a gente tava com um rádio e assim... Eu fiquei no lado do DVD resolvendo isso e a equipe que tinha descido para ir para casa abandonou o posto. E simplesmente entraram para casa e existia um after party ali na casa. Largou o posto, as vans não conseguiam voltar. As pessoas começaram a ficar esperando e foi assim, sei lá, a gente deve ter esperado uns 40 minutos que pareciam 25 horas. Porque as pessoas começam a ficar nervosas e elas começaram a vir para cima da gente. Literalmente, pra cima de mim, da Rafa, na época, do tipo, tem que resolver, não sei o que. Eu falava, gente, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. A gente tá aqui esperando do mesmo jeito que vocês. Eu preciso que isso desça, os carros as vans estão falando que estão vindo, mas não vinha. Aí chegou lá perto da casa, eles começaram a usar a van pra transfer de pessoas aleatórias, que eles achavam que era mais importante. Largaram a gente no meio da floresta, no escuro, com as fãs. E aí as vans começaram a não vir, de repente desceu uma turma de famosos. Um cara chegou pra mim assim, eu preciso de uma van agora, porque eu tô com o fulano cantor XYZ. Ele precisa descer. Eu falei, o fulano cantor XYZ, pega as duas perninhas e vá descendo a pé. Porque não tem van aqui e a primeira van que chegar vai levar essa turma que tá aqui, ó, tinha uma fila. A gente precisou de umas 10 vans cheias pra levar todo mundo embora. A primeira van que subir aqui vai levar essas pessoas embora. Aí eu ganhei as pessoas, porque as pessoas, tal, não sei o que, a gente fez o cara ir embora a pé. O cantor, ele desceu embora a pé. Maravilhoso. Subiu uma van pra buscar a banda. Eu falei, a van não vai, a banda que espere, porque a banda tá lá de boa, a banda que espere, pega essa van, então, não, mas eu preciso, não, avisa o fulano que fui eu que mandei, pega a van, a gente foi resolvendo. Mas a verdade é que o instinto humano leva as pessoas a resolverem os seus problemas. Não interessa se eu tenho que bater, se eu tenho que... Né? De qualquer forma. Isso chama instinto. Você vai buscando a solução pro seu problema. Então, quando eles permitiram que as pessoas chegassem na ilha, eles ativaram essa questão de instinto, porque agora tá todo mundo querendo se salvar. Não interessa o que eu tenho que fazer, se eu tenho que matar, se eu tenho que empurrar uma pessoa na água, eu vou me salvar, porque eu preciso de um lugar fechado, eu preciso de estar protegida, eu preciso da minha cabana, não tem cabana pra todo mundo, eu quero que se exploda o mundo, eu vou sair brigando com todo mundo. E é exatamente isso que acontece. É isso que vira. As pessoas que chegaram lá, o cara tá falando aqui. Primeiro comboio, né? Porque as pessoas vieram em comboios, né? 6.000 pessoas, elas vinham em aviões. Fretados. Exato, com o símbolozinho do Fire Festival. As primeiras que chegaram ficaram nessa praia por 6 horas. Nesse bar, sem a dona do bar ficou sabendo 25 minutos antes que a galera tava indo pra lá. Ela não sabia que eles estavam indo pra lá. Meu Deus. Então foi tipo assim, não temos onde mandar as pessoas, mandem elas pro bar. E aí uma das pessoas que chegou lá falou que depois de 6 horas que a gente tava no bar enfiando tequila até o rabo, a gente percebeu que tinha alguma coisa errada. Olha que loucura. Olha que loucura. Bom, a partir de agora, qualquer caos é assim. É desesperador. Eu acho que é uma maneira interessante da gente terminar, porque eu também não quero dar spoiler do final, apesar de que acho que não tem nenhum final que você já não tenha de spoiler, porque não tem como dar certo isso. Mas você começa a enxergar que aí que entra a questão que eu falei, que uma coisa, um evento não é só um evento nesse caso. Eles não estavam cuidando só de um evento. Eles trouxeram as malas das pessoas em containers, eles não etiquetaram as malas, ou seja, as malas chegaram lá qualquer uma,
Qualquer um pegava qualquer mala, porque tinham que correr para pegar uma tenda, porque não tinha lugar para todo mundo. Tava à noite, não tinha comida, não tinha espaço, e aí tava todo mundo tentando sobreviver. Isso é uma insanidade de ter deixado... O dono, o Billy lá, o louco, subia numa mesa, gritando com as pessoas para dizer o que elas fariam. Então, assim, eu acredito que para finalizar esse nosso react do Fire Festival, a gente precisa enxergar que a primeira coisa que eu enxergo é que ele tem uma visão completamente distorcida da capacidade dele de ser um ser humano. Ele acha que ele é meio super-herói, assim. Na minha cabeça, o Billy, ele perdeu um pouquinho a noção da humanidade dele, no sentido de achar que ele poderia resolver algo que não é resolvível. Não era possível de resolver. Sem dinheiro, sem estrutura, não tinha como. Então, ele estava surtado. Com o surto dele, ele carregou toda uma equipe junto. Porque que ficou todo mundo doido. Essa capacidade eu admiro, porque, meu Deus do céu. Ele deixou todo mundo doido e todo mundo nessa. A pessoa não fugiu. Eu não sei se na chuva eu ia querer... Eu não sei se essas pessoas também que estavam trabalhando tinham como sair da ilha. Talvez seja uma pergunta. Se elas tinham como sair da ilha, talvez elas estavam lá ainda porque elas não tinham como. Mas esse sequestro mesmo, esse cara não sabe quem ele é e ele conseguiu, a capacidade dele, né? E ele conseguiu trazer uma equipe inteira. A segunda tem coisas que não dá pra fazer. A terceira, tem coisas que não dá pra fazer. Tem coisas que não dá pra operar milagres. Produtores fazem muitas coisas de última hora, incríveis e que são tiradas de uma cartola, mas milagre não dá pra fazer. Chega uma hora que você precisa... talvez a coisa mais importante desse documentário que eu tiro é conseguir enxergar o que existe, que às vezes a coisa mais inteligente que você faz é desistir. E outra coisa que eu acho que é muito importante, que eu me dei de conta nesse documentário, é que trabalhar com eventos não é trabalhar com um evento, é trabalhar com pessoas. Tu tá lidando com pessoas, são as pessoas que custearam o evento, são as pessoas que pagaram por ele e elas precisam ter um mínimo de condições de sobrevivência. Elas precisam ter um banheiro, elas precisam ter água, elas precisam ter comida, elas precisam ter informação. Mínimo. E elas precisam ter informação, senão elas não sabem o que fazer. E pessoas sem saber o que fazer viram um caos e vira um desespero quando elas não têm o mínimo para sobrevivência e não têm informação, vira exatamente o que tu falou, instinto. E eu acho que todos nós que trabalhamos com eventos temos que lembrar que estamos cuidando e lidando com seres humanos. E, cara, o mínimo do mínimo do mínimo deve ser ofertado. Num festival que era para ser de luxo, então nem vou falar, né? Porque era para ser um festival de luxo. E aí assistam o resto. Isso, exatamente. O quão desesperador é quando as pessoas chegam. Assistam o festival inteiro, tirem as suas próprias conclusões, vejam o final, a gente ainda tem 30 minutinhos de festival e, na verdade, de documentário, tem o que aconteceu pós e tal. Assistam e tirem suas próprias conclusões. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa primeira. Não vai ser sempre assim o Reunião de Pauta, a gente vai ter outros formatos, mas é essa coisa nova, com discussões diferentes. E, enfim, é isso que a gente queria trazer pra vocês. Obrigada, um beijo, até mais!